Olá, veja quais são os destaques do Entre Nós desta semana. Kátia Baiana, o que temos por aí? Temos uma receita que você vai amar, inusitada. Que delícia! Olha, vamos falar também sobre a obesidade, os riscos e como cuidar da saúde. 54% dos homens estão acima do peso e 48% das mulheres. Tem também uma entrevista muito interessante com a Juliana Momi, que é da Vigilância Sanitária de Sorocaba. Primeira coisa, condicionamento dos produtos. A gente deve tomar muito cuidado com o condicionamento, respeitar a temperatura dos produtos, né? E vamos dar dicas também para a sua imagem e estilo. Hoje o quadro Momento Estilo Co está recheado de dicas de maquiagens. Tudo isso você confere aqui no Entre Nós. Então fique com a gente, fique Entre Nós. Estamos começando mais um Entre Nós. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela sua audiência, pelo carinho, né, Kátia, com a gente. Muito. Suas receitas sempre fazendo muito sucesso. Graças a Deus. Olha, estão sempre lá na nossa página as receitas no Facebook e também na internet. Hoje nós vamos fazer um frango à la Marrocos. É um frango marroquino, eu aprendi no Marrocos, mas aí eu dei uma ajustada nessa receita, tá bem? Lembrando que são duas receitas que você uma já passou aqui inclusive, né, Kátia? Isso, aquele limão, confit de limão que eu ensinei há um tempo atrás, nós vamos usar hoje o limão. Quem fez aquela receita naquela época, quando a gente mostrou, foi bem antes da Páscoa. Foi. Lembro bem. Então o limão já está no ponto para ser usado. Pode usar. Eu vou usar um mais antigo ainda, mas você pode usar o que você fez quando passou a receita. Tá certo. Então eu vou passar os ingredientes, tá bom? Pode. Então vamos lá. A receita é de frango com limão em conserva, o frango marroquino. Você vai usar 1 kg de coxa e sobrecoxa cortada, uma cebola grande picada, 3 dentes de alho picado, suco de 1 limão, 150 ml de azeite de oliva, 150 ml de óleo de amendoim. É isso, Kátia? Exatamente. Quer colocando já? Eu vou te acompanhando. Ah, é? Ah, então eu vou colocar aqui, ó, Dani, o óleo de amendoim. Ok, óleo de amendoim. Tá. 150 ml. Isso, o azeite de oliva. Azeite de oliva, mesma medida. Exatamente. Depois, só para o pessoal de casa já saber o que vai, é açafrão, gengibre, urucum, azeitonas, coentro e o limão em conserva. Agora a Kátia tá pondo a cebola. Vou colocar a cebola, porque ela tem que alourar, ela não é para ficar muito dourada. Dani, na receita não tem gengibre? Sim. Tem? Então, vou colocar o gengibre agora. O gengibre vai soltar todo o perfume. Certo. Ó, tá vendo? Olha que perfume. Vou colocar o alho. Tá vendo? Ó. Olha que maravilha, Dani. Muito bom. Então, nessa receita eu coloquei urucum. Por quê? Lá não tem urucum. Lá tem curcuma e tem açafrão. Mas eu vou colocar os dois. Eu vou colocar urucum. Qual a diferença, Kátia, no caso? A diferença é que o urucum ele é vermelho e é uma árvore. O açafrão, curcuma, ele é uma raiz que parece muito com gengibre, tá? E é mais mostarda, né? Isso. Vou colocar aqui o urucum. Nossa, essa galinha, gente, quem fizer é um espetáculo demais. Aqui, ó. Aí eu vou colocar a galinha, Dani. Já vai colocar o frango já? Já vou colocar o frango. Gente, eu falo galinha, mas meus filhos falam, mãe, que galinha, mãe? É frango. Ó, vou colocar aqui. Vou deixar ele dar uma alourada. Vou selar esse frango na realidade, tá? O frango ou a galinha vai ficar assim, ó.
Esse aqui é o Bom Bife que mandou pra mim, hein? Essas coxas maravilhosas. Dani, quero dizer o seguinte, esse frango aqui, gente, eu coloquei ele de molho na salmoura ontem à noite e hoje é que eu tirei uma salmoura leve que eu ensino toda vez que eu uso frango, qualquer ave, peru, galinha inteira, pombo, tudo, eu coloco de molho de um dia para o outro na salmoura. Uma salmoura leve, com gotas de vinagre, um pouquinho de louro e eu deixo na geladeira de um dia para o outro. Perfeito. Tá? Então aqui, ó, tá vendo? Kátia, o frango vai ficar como? Ele vai ficar dourado, aí depois a gente vai começar a pingar água nele, colocar água aos poucos. Como é um programa de televisão, Dani, eu já trouxe um frango, assim, já como quase ele tem que pronto, ficar. como ele tem que ficar. Ó, assim, tá vendo? Ele fica assim, ó. E agora, Kátia? Agora eu vou colocar o açafrão, Dani, porque o frango já está quase cozido. Eu vou colocar o açafrão, vou colocar os dois açafrão, vou colocar o curcuma. É um frango cheio de especiarias. Aí vou colocar um pouco de pimenta do reino, porque eu não coloquei pimenta nenhuma. Vou colocar bem pouquinha, porque a Dani está grávida e eu não gosto de usar muita pimenta do reino, tá? Dani, você viu que eu não coloquei sal nenhum no frango. Sim. Porque eu já deixei ele de molho de um dia para o outro na salmoura, tá? Então agora eu vou colocar aqui, ó, as azeitonas. Colocar as azeitonas. Vou colocar as gotas de limão, que é só um pouquinho de limão. Ó, assim. Aí eu vou colocar aquele limão. Sabe aquele limão lá? Que a gente fez no programa que a gente já. fez no programa. Ó, vou colocar esse limão aqui. Ó, que maravilha esse limão, gente. E ele vou colocar, é cozido no sal, né? Ele é cozido no sal e no azeite. E no azeite. Isso. Aí vou colocar bastante salsinha e cebolinha e coentro. E daí vou colocar umas uvas passas só para poder dar um gosto a mais nesse frango. Porque lá no Marrocos eles usam muito uva passas, damasco. E esse limão eles usam em todas as comidas. Perfeito. Agora, Kátia, qual é o próximo passo? O próximo passo, Dani, é só servir com arroz, isso aqui. É? Então eu posso chamar o intervalo? Pode chamar o intervalo. Então, gente, é isso. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já. Sobre o perdão, eu sou a favor a gente perdoar, viu? Porque guardar mágoa no coração é muito ruim. Então, se a pessoa pega e você se sente mal com a pessoa, assim, atinge ela, maltrata ela, assim, se fosse com você que fizesse isso daí, você queria ser perdoado, né? Então, a gente é obrigado a dar o perdão, viu? Eu sou a favor a paz, o amor, viu? E tudo de bem. Que a gente deve perdoar e a gente deve procurar não ter inimizade com ninguém, porque se a gente tiver inimizade com ninguém, a gente tiver uma inimizade com uma pessoa, a gente fica magoado, né? Magoa a gente se machuca, né?
E às vezes a pessoa que a gente está com mágoa dela, ela nem sabe. Então quem que tá sendo prejudicado é a gente mesmo. Estamos de volta com o Entre Nós e o assunto agora é obesidade. Vamos para a sala de entrevista? Aqui ao meu lado eu converso com a endocrinologista Karen Cristina Alegre. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Entre Nós. Obrigada. Doutora, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os brasileiros vêm engordando muito nos últimos anos. Segundo os dados do Ministério da Saúde de 2013, 51% da população brasileira está acima do peso. Desse percentual, 54% dos homens estão acima do peso e 48% das mulheres. Acredita-se que o ganho de peso em homens está principalmente associado ao estresse da vida diária, né? Então, eles têm mais responsabilidade com o trabalho, se exercitam menos e na mudança do padrão alimentar. Então, no aumento do consumo de gordura saturada, de alimentos como fast food, que são ricos em gordura, ricos em carboidratos, que são os alimentos chamados de alto índice glicêmico. Então, são esses os principais fatores associados ao ganho de peso, principalmente nos homens. Hoje em dia tem se falado tanto na questão da atividade física, da importância de se cuidar, né, de procurar um médico, e ainda assim o estresse está comandando a nossa vida. Cada vez mais, né? Então, é a aceleração, né, da vida cotidiana. Então, o progresso tecnológico, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, o que nos foi trazem criado, conforto, isso, né? A gente que foi se movimenta criado pouco para trazer um conforto, e tudo isso acabou gerando um estresse, né? Então, até a facilidade para aquisição de comida, a facilidade para a realização de atividades no dia a dia que antes exigia, né, uma movimentação, exigia uma busca, né, tanto por alimento quanto para a resolução de problemas de modo geral. Hoje em dia a pessoa resolve esse problema de casa, sentada, então isso está levando também a um sedentarismo muito importante, né? E, consequentemente, ao acúmulo, né, de gordura, ao aumento do consumo de calorias e ao ganho de peso. A gente falou aí do estilo de vida. E a genética? Existe uma obesidade genética? Sim, na verdade, a obesidade ela é consequência de uma interação entre fatores genéticos, ambientais e comportamentais. O que a gente diz no meio médico é que a obesidade tem um padrão poligênico, ou seja, existem inúmeros genes que interferem para o ganho de peso. Para você ter uma ideia, filhos de pais obesos têm 70% a 80% de chance de serem obesos. E filhos de pais magros, apenas 9% deles desenvolvem obesidade. Mas mesmo com esse grande fator genético, 95% dos casos de obesidade ainda são causados pelo excesso de consumo de calorias e a baixa atividade física. Tá certo. Quando é que a gente deve prestar atenção? A partir de que idade a obesidade ou o sobrepeso, que é onde começa tudo, começa a ser uma preocupação dentro de casa? Desde a infância, na verdade, né? Hoje a gente se preocupa muito com o aumento crescente da obesidade em crianças e todas as atenções estão sendo voltadas para isso, né? Então, desde sempre, a família deve estar sob vigilância para o ganho de peso dentro de casa. Quando um paciente vai até o seu consultório, qual é a primeira orientação? Bom, a primeira orientação sempre é mudança do padrão alimentar e a realização de atividades físicas. Essa, na verdade, é a base do tratamento para a obesidade. Todos os outros tratamentos, eles ajudam, mas eles não são efetivos e não são definitivos se não houver mudança nesses dois padrões. Então, o estímulo à atividade física e a mudança do padrão alimentar são o primeiro passo para o combate à obesidade. Que a obesidade desencadeia também muitas outras doenças, né, doutora? Com certeza. A grande preocupação é essa, na verdade, porque a obesidade ela não vem sozinha, né? Ela está associada ao desenvolvimento ou à piora de doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes, a apneia do sono, a dislipidemia. Então, deve ser combatida.
E como é que a gente faz? Porque exige muito esforço você mudar os hábitos. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que exige sim uma mudança de comportamento, como você acabou de falar. Qual é o estímulo que você passa para o paciente? E no caso da obesidade tratada com endocrinologista, a medicação, quando ela é necessária? Bom, o primeiro passo, né, como eu falei, é a atividade física, é a mudança do padrão alimentar, mas eu digo sempre que o paciente tem que querer. Quando a gente quer até certo ponto, não acontece a perda de peso. A gente observa muito no consultório, né, a diferença entre pacientes. Então, os pacientes que realmente estão determinados, que eles adquirem uma consciência corporal, né? Então, de que a obesidade realmente está trazendo limitação para a vida diária. Não é só uma questão estética, é uma limitação para a movimentação, a dificuldade para conseguir roupas de tamanho adequado, então até um embotamento emocional, uma dificuldade de convivência social relacionada ao ganho de peso. Mas enquanto o paciente não decide, não adianta. Você pode falar o que quiser, você pode tentar de todas as maneiras. Falar que ele corre risco de morte. Não adianta. Ele tem que ter essa consciência, primeiramente, né? Esse querer mesmo, de qualquer forma e a qualquer custo. Daí sim, a gente observa um ótimo resultado. Quanto ao uso de medicamentos, eles são indicados. A obesidade é uma doença muito prevalente, então a critério médico pode ser indicado o uso de medicamentos. E lembrar que os medicamentos eles são só uma ajuda, eles não são um tratamento definitivo para a obesidade. Mesmo porque o tratamento medicamentoso leva a um reganho de peso de até 90%. Então não é mito quando a gente ouve os médicos e até mesmo quem já tomou o remédio aí, até sem indicação, porque já foi muito mais fácil comprar, né, doutora? Muito mais. Fala assim, ah, mas eu engordei muito depois que eu parei a medicação. Então é verdade isso? Na verdade, não é que ele engordou muito depois que ele tomou a medicação. Isso que você falou é uma frase muito comum no consultório. Os pacientes falam, eu tomei medicamento, eu perdi peso, mas depois eu ganhei tudo de novo depois que eu parei o medicamento. Então eles acham que o medicamento fez eles ganharem peso novamente. Mas na verdade não é, porque o medicamento ele é usado por um período, né, de tempo curto, pré-estabelecido. Ele é apenas uma ajuda, mas se depois o paciente retomar os hábitos alimentares que tinha anteriormente, evidentemente ele vai voltar a ganhar todo o peso. Então tudo significa mudança de hábito? Tudo. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Nós. Obrigada. Bom, já que estamos falando aí sobre obesidade e sobre as mudanças de hábito, você vai ver que é possível sim perder peso e ganhar mais qualidade de vida. Atualmente eu estou pesando 183 quilos, né? Eu iniciei com 193 quilos. Antes eu estava mais ofegante, né? Eu ainda estou um pouco ofegante, né? Porque são 186 quilos, mas tem melhorado muito, né? O condicionamento, a parte muscular. Eu sentia muitas dores nas pernas, hoje eu já não sinto tantas dores por conta desse condicionamento que a academia proporciona. Foi muito difícil descobrir, né? Que eu estava acima do peso, porque começam as brincadeiras com os amigos, né, com os parentes, chamando a gente de gordinho, né? São mais simpáticos, mas começam a chamar de gordinho. A dificuldade começou a aumentar bastante com relação à flexibilidade na cintura. Dificuldade muito grande de amarrar o cadarço do tênis, né? Mas a gota d'água foi quando meus filhos começaram a brincar no carro, né, com relação ao meu peso, né, o meu tamanho, né? Chamando eu de gordinho, né, papai gordinho. E aí eu resolvi estar buscando melhorar ainda mais a minha saúde, né? A maior dificuldade da pessoa que está acima do peso, ela chegar a começar a fazer uma atividade física. Então hoje em dia o nosso objetivo é tentar tirar as pessoas de dentro da casa e vir fazer uma atividade física, para a gente mostrar como você consegue pegar uma pessoa e moldar ela, né? Porque ela está totalmente com a autoestima baixa. Com certeza, né? Aos 18 anos eu me olhava no espelho e via aquela barriga de tanquinho, né? E agora, aos 35 anos,
Eu tenho que escutar a brincadeira que a barriga de tanquinho virou uma barriga de máquina de lavar, né? Toda pessoa que quer perder peso, ela tem que fazer o quê? Ela entender que todo mundo que está na academia, um já estava obeso e emagreceu, outro estava magrinho e ficou forte. A academia proporciona também essa perda de peso, com acompanhamento de uma nutricionista, com acompanhamento de exercícios corretos, né? Com acompanhamento de cardiovascular. Eu vinha constantemente tentando fazer um regime, tentando desenvolver atividades físicas, mas eu não estava conseguindo, né? Sozinho é muito difícil. Então, mesmo que eu iniciava o processo, eu não conseguia manter. E, na verdade, além de não conseguir perder, eu estava aumentando meu peso, né? Então eu não conseguia, desanimava, desistia e deixava de lado. E quanto mais nervoso eu ficava, né, mais eu comia. Uma coisa muito importante que eu costumo dizer no consultório é que a reeducação alimentar começa no supermercado, porque é no momento da compra que a pessoa vai organizar o que ela vai comer, o que ela vai ter em casa, o que ela vai ter disponível. E a gente come, né, aquilo que vai ter disponível. Então tem que organizar o momento da compra principalmente. Ainda existe muita dificuldade, né? Eu comecei com quase 112 quilos, né? Não imaginava que em tão pouco tempo eu ia perder, né? 17 quilos que eu já perdi. O objetivo é perder mais 10, né? Mas ainda tem dificuldade, principalmente se não existir uma ajuda da família, né? Dos amigos, da família. Eu nunca fui magro a minha vida inteira, então eu acredito que depois desse tratamento a vida vai mudar, com certeza. É isso que eu estou procurando, né? Eu falo em casa que eu não estou fazendo dieta, eu estou mudando de vida. Se você está nessa luta, pense nos benefícios à sua saúde e para a sua autoestima. Não desanime, segue em frente. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já. O perdão é a coisa mais importante que tem no mundo, é o perdão. Sem o perdão ninguém vive. Eu digo por quê? Se Jesus foi crucificado, quem somos nós para não perdoar o ser humano? A gente tem que perdoar, porque é perdoando que você é perdoado, né? É muito difícil perdoar, porque tem muitas pessoas aí muito maldosas, né, que fazem só maldade. Ainda mais agora no mundo que a gente está vivendo, né? Mas tem que perdoar. Estamos de volta e agora é hora das dicas do Momento Estilo e Co. Vamos cuidar da sua imagem. Olá pessoal, hoje o quadro Momento Estilo Co está recheado de dicas de maquiagens. Eu convidei o profissional maquiador e cabeleireiro Felipe Vulcano. Obrigada, Fê, pela participação. Obrigado, Evelyn, pelo convite. Obrigado aos telespectadores da TVR. Então hoje nós vamos abordar sobre maquiagem versátil. Como sair do ambiente de trabalho e ir para um happy hour, de repente uma balada ou algum evento noturno. Em poucos minutos você consegue fazer essa transformação, né, Fê? Sim. Hoje a gente tá aqui com a Kesslyn, né? Aqui tem um exemplo de uma maquiagem clean, uma coisa bem pro seu dia a dia, uma coisa para trabalho. Evelyn, é fundamental em toda maquiagem, seja ela clean, seja ela pra noite, uma pele bem feita. Correto. Então, quando você tá com a pele adequada, você pode adaptar essa maquiagem para qualquer evento, seja pro dia a dia ou seja pra noite. Aqui a Kesslyn, depois de ter trabalhado a pele dela, o que a gente fez? A gente entrou com o olho bem nude mesmo. Trabalhou um esfumado marrom, né, marcando só o côncavo dela, uma sombra mais neutra, iluminando debaixo da sobrancelha para dar uma erguidinha e as sobrancelhas com sombra marrom para ficar mais natural. Outra dica que fica aí, né, bem bacana, nunca use lápis, nada que vai deixar assim com a sobrancelha com aspecto artificial. Opte por sombra marrom, que isso cai muito melhor. Fica bem bacana. Deixa um visual bem mais natural, exatamente, né? E outra coisa, pra dia a dia, não escureça muito. Não escureça muito os olhos, não marque tanto blush, deixa isso mais pra noite mesmo, pro evento vai cair melhor. E agora o Felipe vai nos dar dicas de como transformar essa maquiagem do dia para uma maquiagem da noite.
gente optou por escurecer os olhos. Escurecendo os olhos, a maquiagem já muda completamente. Ela já dá outro efeito. Você pode ver que antes ela tava com uma sombra neutra, continuou neutra. A gente não trabalhou com cor em cima desse olho. A gente trabalhou com grafite, que é uma cor super bacana. Dá pra você usar qualquer tom de roupa, que ele vai cair sempre super bem, porque é uma cor neutra, tá? Retocou o pó, principalmente na parte de baixo dos olhos, porque é muito importante que a parte inferior dos olhos esteja muito bem limpa, pra destacar o que foi feito em cima. Perfeito. E na boca a gente optou por um tom assim, a gente ousou, né? Normalmente tem uma regra muito básica, em que olho tudo, boca nada e vice-versa. Aqui a gente optou por um olho um pouco mais escuro e por uma boca bem corada também. É importante que quem for usar essa maquiagem sustente o estilo. Se for seu estilo, se você gostar de um olhão, quer usar uma boca, a gente não vive mais, Evelyn, aquela coisa da ditadura da moda. Perfeito. A gente fala hoje em moda aberta, né? Desde que você harmonize as coisas e sustente aquilo que você está usando, você pode usar sem problema nenhum. Lógico, usando bom senso. Claro. Agora, já que você entrou no assunto de batons, eu queria saber qual é a tendência de batom para o inverno 2015. Olha, a gente pode apostar em tons assim, tons quentes. Na Kessilin eu usei um tom mais roxo, vinho, uva, né? Esse tom tá super em alta. Também o Marsala, que não passa de um vermelho mais queimado, um vermelho que vai mais pro vinho. Não chega a ser esse que a Kessilin tá usando, tá? E vermelho que sempre, né? Vermelho na verdade é temporal, mas ele fica bem adequado assim com a estação, né? Agora ele cai muito bem. Funciona muito bem, mas realmente, como você falou, o batom vermelho é um clássico, né? Ele nunca sai de moda, é um que você pode sempre apostar sem errar. Agora, deixa eu te pedir uma dica que muitas clientes têm dúvidas. Por exemplo, se a cliente ela é muito criativa, ela gosta dessa maquiagem mais forte, olho forte, boca forte, blush bem marcado, qual é a sugestão aí? O que ela tem que tomar cuidado para ela não pecar no visual? O grande cuidado vai ter que ser com o quesito cor. Aonde você vai colocar cor? Se você quer colorir os olhos, neutralize a boca. Aí não foge a regra. Então o segredo é você escolher um ponto focal no rosto, onde você queira abusar, onde você queira valorizar e chamar atenção. É isso, trabalhar mais cor, né? Ok. E agora, Felipe, para encerrar, já que nós estamos falando de maquiagem e cabelo, como que a gente pode também levar o cabelo do dia para noite? Qual toque, qual dica a gente pode dar para que ele consiga fazer essa transição? Ótimo. O cabelo hoje em dia é uma coisa bem mais simples, não se trabalha mais com nada muito elaborado, igual se fazia antes. Então só um toque, um leve ondulado, um pouquinho mais de volume, você já consegue um efeito super bacana pra noite, em conjunto com a maquiagem. Fê, eu agradeço sua presença, obrigada pelas dicas. Você aí de casa, espero que tenha aproveitado e consiga aplicar essas técnicas no seu dia a dia. E um beijo, até a próxima semana. Segundo pesquisas internacionais, a cozinha é o local mais contaminado de uma casa em se tratando de germes e bactérias. A gente se preocupa em arear panela, limpar a pia, mas desconhece os verdadeiros inimigos. E é para falar sobre isso que eu convido agora a Juliana Momi. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Entre Nós. Obrigada. A Juliana é bióloga e também trabalha na Vigilância Sanitária de Sorocaba. Juliana, cozinha então é pior que banheiro se você for pensar em termos de germes e bactérias? Sim, se você não tomar os devidos cuidados, é bem perigoso. Quais são os maiores erros que a gente comete na cozinha? Olha, primeira coisa, acondicionamento dos produtos. A gente deve tomar muito cuidado com o acondicionamento, respeitar a temperatura dos produtos, né? Quando a gente chega com um produto, sempre acondicioná-lo na geladeira. Quando você for retirar para você pré-processar esse produto, né? Antes de levar para fritura ou para cocção, sempre respeitar esse tempo de pré-preparo de 20 minutos, né? Porque todo produto, toda carne, todo produto de origem animal, ele possui uma contaminação de origem, que a gente chama, né? Que são os micro-organismos que pertencem à flora normal daquele produto, né? Por exemplo, o frango, ele porta a salmonela. Faz parte da flora normal dele. Para o frango não faz nada, porém para a gente pode provocar doença, né? Então quando você chega com esse produto em casa, eles estão na fase de dormência, que a gente chama, porque eles estão a temperatura abaixo de 5 graus, né? Acondiciona dentro da geladeira. Quando você vai preparar, que você vai colocar a temperatura ambiente, esse tempo de pré-preparo não pode exceder 20 minutos.
Porque essas bactérias elas vão acordar e vão se proliferar e vão atingir as doses infectantes, né? Por isso que a gente tem que respeitar esse tempo de acondicionamento e manuseio. Kátia, o que você tem para perguntar sobre o frango? Então, as pessoas lavam o frango. Eu costumo colocar o frango de molho numa salmoura de um dia para o outro. Na geladeira? Na geladeira, óbvio. Frango, peru, toda ave eu coloco de molho. Isso é correto? Então, você pode fazer desta forma porque você está preservando a temperatura, né? A gente não aconselha a lavar as carnes porque você perde nutrientes e sais minerais quando você coloca embaixo da torneira, né? E aquela contaminação de superfície, ela acaba penetrando nesta carne, dificultando a remoção dela, né? Então, a única carne que a gente pede para que seja lavada é a do peixe, porque você vai tirar as vísceras, vai tirar as escamas, aí você tem que lavar obrigatoriamente, mas não é necessário lavar a carne. Agora, outra dúvida. Quando a gente fala em guardar os alimentos no local, na geladeira, freezer, quais são as regras? Sempre guardar em saquinhos plásticos próprios para alimentos, aqueles que a gente compra de rolo, ou em recipientes plásticos, ou de vidro também, não há problema algum. Tá, e aí congelador se ou for, geladeira? Congelador ou geladeira, aí vai ser como você vai usar. Se você for usar, geladeira, se não, pode congelar. Utensílios de cozinha, quais são os maiores problemas? Então, a madeira é um grande problema, a gente tem muita cultura, né? Talheca, aquele cabo de madeira, a própria colher de pau, aquelas de bambu que estão sendo utilizadas agora. A gente não tem norma técnica que fale que essas de bambu, elas são seguras para uso, né? Por mais que haja citações de vendedores dizendo que são seguras, mas a gente não tem regulamentação técnica. E se a gente não tem regulamentação técnica, a vigilância sanitária não indica. Então a gente sempre orienta para que esses utensílios eles sejam de material que seja de liso, resistente, lavável e impermeável, né? Por exemplo, a tábua. A tábua ela pode ser de vidro ou de plástico ou de fibra, né? Porque ela é mais fácil de higienizar. Né? E mesmo a de fibra, quando ela começa a apresentar ranhuras, ela deve ser substituída ou mandar para polimento. Tá. Paninho de pia, buchas. Tá. Paninho de pia, proibido até na casa da gente. Sempre utilizar os rodinhos, porque o rodinho você seca, põe ele lava, põe ele para secar, ótimo. A buchinha, o que a gente aconselha é, após o uso, ferver por 5 minutos e após isso colocar de molho na solução clorada, deixa de 15 a 20 minutos, aí seca e já pode utilizar. Teríamos que fazer isso todos os dias. Sim, o correto é. Mas a gente não faz, né? Infelizmente. E aí como é que a gente faz para reduzir isso? Tentando no conjunto melhorar as nossas atitudes na cozinha. Sim. Pelo menos ao final do dia, terminou a janta, se programa para tentar fazer isso, né? Porque daí a gente consegue reduzir bastante os níveis de contaminação. Pano de prato? Pano de prato, para estabelecimento comercial, ele é proibido. Tem que ser os descartáveis. Que são esses aqui. Isso, ou aqueles que a gente compra de rolo também, né? Para casa da gente, a gente não vai usar o descartável. Então a gente pode utilizar o paninho de prato, o guardanapo, né? Terminou de usar, leva para lavar, secar e deixa passar e aí pode reutilizar. Bom, eu acho que nossas dúvidas mais comuns são essas, né, Kátia, para o nosso dia a dia. A esponja. A esponja, eu tenho sempre 2 esponjas. Sim. Uma para copos, outra para pratos. Mas uma semana é o tempo máximo. Lá em casa eu não deixo mais que uma semana. É o correto, Você tem esse cuidado de fazer a desinfecção e após uma semana você descarta. Eu descarto. Hora de trocar, né? Sai mais barato do que você ficar com aquela esponja, entendeu? Rendendo ali. Rendendo. Então eu sempre aconselho as pessoas a terem 2 esponjas, uma azul, uma amarela, e descartar. Exatamente. Mesmo. Juliana, palha de aço. A gente usa, joga fora na sequência porque ela enferruja. E também é um contaminante? Então, o problema da palha de aço, quando você vai arear a panela, né, remover, ela solta o metal.
E isso é altamente contaminante, né? Então a gente não aconselha, né? Impregnou, deixa fervendo um pouquinho para amolecer e com a buchinha você remove. Tá certo. Bom, para terminar, eu até gostaria de saber, assim, os restaurantes, os estabelecimentos, quando são fechados ou multados, qual normalmente é o maior problema que vocês encontram? Falta de asseio, falta de limpeza, falta de organização, produtos vencidos. Para um estabelecimento chegar a ser interditado é porque a gente esgotou todas as nossas formas de orientação e de trabalhar junto, né? Aí não tem jeito mesmo, a gente tem que interditar. Tá certo. Bom, eu espero que vocês de casa tenham gostado aí das dicas da Juliana. Tenho certeza, Ju, que a gente vai tomar mais cuidado. E aqui eu fico tranquila porque a gente tá com a Kátia e a Kátia é muito cuidadosa. É isso aí. Com a nossa cozinha, com a nossa alimentação. Você vê que ela traz as buchinhas já pensando nisso. Então aqui a gente tá tranquila. Os alimentos todos protegidos, certíssimo. Tá isso certo. mesmo. Obrigada, viu, Ju? Obrigada a vocês. Valeu pela entrevista. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês. De volta aqui para finalizar a nossa receita. Kátia, agora é com você. Agora aqui, ó, Dani, se você quiser servir com arroz, você pode servir. Se você quiser servir com um cuscuz marroquino, também você pode. Se você quiser servir só o prato, só ele, também pode, tá? Porque é assim uma comida muito farta de temperos, de especiarias, tá? Então aqui, ó, nós vamos colocar os limões que a gente cortou. Vamos colocar uma coxa aqui e vamos colocar as azeitonas. E vamos colocar uma coxa assim. E todo esse molho maravilhoso por cima desse frango. Ou dessa galinha, ou do jeito que vocês quiserem chamar. Ó. Gente, isso aqui... Ô Dani, por favor, me dê esse paninho aí, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Olha que espetacular. Aí vou botar uma salsinha aqui, ó. Essa salsinha do meu quintal, do nosso quintal, né? Dani, e vou colocar só um pouquinho de sal por cima pra poder dar uma crocância, porque você viu que eu não coloquei sal nenhum nesse prato. Até porque já tem a azeitona que já puxa um pouco pro sal, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado mesmo. Tomar muito cuidado. E vou colocar uma pimentinha assim, ó, vermelha, para quem quiser. Para quem tiver coragem. Ah, Dani, não Hoje foi o dia de falarmos do vermelho, né? Batom vermelho, é verdade. Pimentinha vermelha. Olha aí, Dani, é uma delícia esse frango. Então, gente, é isso, nosso frango marroquino com detalhes e mudanças leves by Kátia Baiana. Não é isso, Kátia? É isso. Muito obrigada pela receita, tenho certeza que está uma delícia. Quero lembrar você que essa receita está no nosso site, tvr23.com.br e também no nosso Facebook. É só acessar, lá tem todos os ingredientes, as medidas certinhas, vai dar tudo certo a hora que você for fazer. Mas é isso, né, Kátia? Com certeza. Todas as minhas receitas dão certo, Dani, porque são feitas de verdade. E são simples. Isso é mais bacana. Exatamente, exatamente. Tá certo. Então, gente, muito obrigada por nos receber aí na sua casa, por estarem com a gente. Um beijo para Sorocaba, beijo para Votorantim. Nossa, que chique. E pro Vale do Paraíba. E para todo mundo da internet que tá sempre ligado no programa. É
É isso aí. Fique com a gente, fique Entre nós. Frango marroquino, que eu vou servir com um pouquinho de arroz. Peraí que eu não tô gravando não, maluca. A louca de Albano. 3, 2, 1. Olá, veja quais são os destaques do Entre Nós desta semana.